Oi, hoje é a resenha do conto Noturno, de Kazuo Ishiguro, do livro Noturnos, com S, no plural, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Até 2 dias atrás, Lindy Gardner era minha vizinha de porta. Muito bem, estão pensando vocês, se Lindy Gardner era minha vizinha, isso talvez signifique que eu moro em Beverly Hills. Um produtor de cinema, talvez. Ou então um ator ou um músico. Bem, músico de fato eu sou. Porém, embora tenha tocado com um ou dois artistas, dos quais vocês provavelmente já ouviram falar, não sou o que se poderia chamar de alguém do primeiro time. Assim começa Noturno, de Kazuo Ishiguro, que conta a história deste músico aqui, chamado Steve, que embora seja um grande profissional, ele realmente não é muito conhecido, como ele comentou aqui mesmo. O probleminha é que ele é chamado aqui, acolá, mas não ganha grande destaque. O seu agente tem que se esforçar bastante para poder conseguir alguma coisinha para ele. Mas fica a questão, poxa, se ele tem qualidade na sua arte, por que ele não é muito requisitado, mais além do que ele já é? Bom, há uma teoria do próprio agente dele que diz: olha, o problema, Steve, é que você é feio. Para resolver esse problema, aconteceu uma bela de uma oportunidade. Ele pode fazer uma cirurgia plástica no rosto e quem sabe ficar mais atraente para o mercado. O que resulta de tudo isso? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto, que é engraçado. Minha avaliação do texto. Se vocês foram atentos ou pelo menos leram o primeiro conto aqui desse livro, perceberam que há um personagem comum entre os dois textos, a Lindy Gardner. Ela apareceu lá em Crooner. Lembram? Ela era casada justamente com um músico chamado Gardner, onde lá ele pedia ajuda ao protagonista lá daquela história para fazer uma serenata para a esposa. Pois bem, ela está de volta aqui novamente e esse texto aqui com certeza é uma espécie de continuação. Dá para perceber que esses eventos daqui se passam depois lá daquele outro conto. Mas também a conexão para por aí. No caso aqui, a Lindy Gardner também está na mesma clínica que o protagonista aqui desse conto, o Steve, aquele músico que não consegue lá muito se desenvolver na carreira porque é feio. Bom, a Gardner também está ali fazendo uma operação plástica no rosto. E basicamente eu posso dizer, isso é um spoiler que não atrapalha em nada, eles passam durante muito tempo aqui do conto com o rosto completamente coberto de ataduras. Um não vê o outro. Basicamente o texto, aliás, é só a vivência, a convivência dos dois personagens. Um texto narrado em primeira pessoa pelo Steve. E claro, com certeza aqui temos comédia pura, posso dizer. Não há nada mais aprofundado. Embora o texto tente ir para alguns outros assuntos um pouco mais sérios, na verdade o que vale aqui mesmo é rir um pouco, fácil. Principalmente por causa das situações absurdas que vão acontecendo, principalmente por causa da personalidade da Lindy Gardner. Não sei se vocês lembram também, lá no primeiro conto, ela era descrita como uma pessoa chata, insuportável, né? O marido meio que comentava isso e o protagonista lá daquela história percebia de uma maneira bem tranquila que ela não é uma pessoa muito agradável. Já aqui ela está um doce de pessoa, na verdade ela parece uma moleca. Sim, muito jovial. Lembrando que ela está na faixa ali dos 50 e poucos anos. Aliás, né, por que ela precisa fazer uma operação plástica? Ela não era feia, né? Não era descrita como feia pelo marido e o protagonista lá da outra história também não comentou nada a respeito. Bom, quem é feio aqui realmente é o Steve. Assim, ele é um músico, um grande saxofonista. E por causa disso, dessa sua habilidade em tocar instrumento, algumas coisas vão acontecer muito interessantes e engraçadas aqui nessa história. Agora vamos falar uma coisa. A história, sim, é boa, é divertida, mas depois que a gente vai lendo o texto, que aliás é super longo, tem 56 páginas, se eu não me engano, é o maior desse livro, e você fica meio cansado, porque a história vai, diverte, você ri bastante, mas para onde ela quer chegar? Ela não chega porque ela não é profunda, talvez. É muito leve essa narrativa.
principalmente se a gente compara com o primeiro texto, onde a personagem Lynn Gardner aparecia. Lá, claro, também tinha uns tonzinhos meio leve, mas lá havia pelo menos a noção do romance, aquele casal de idosos que estavam passando por dificuldades, ou a pessoa mais nova querendo ajudar, aquela coisa também do aprendiz e do mestre, ambos em música. Tinha uma coisa interessante, já que meio uma coisa desconexa, porque o personagem músico não se conecta muito com essa personagem atriz famosa, uma personalidade. Claro que a gente pode pensar numa coisa visível, quer dizer, visível não, né? Os dois estão com rostos cobertos, eles não se veem. Vagamente eles têm uma ideia de como eles são, claro. Ele, o Steve, lembra da atriz, afinal de contas ela é famosa. Já ela conhece o rosto dele através de uma fotografia da capa de um disco. Ou seja, é uma coisa vaga para os dois. E podemos dizer então que, como eles não se enxergam um ao outro, eles vão se revelando também aos poucos. Mas também não é nada profundo. Como eu disse, é um texto super leve que parece que quer dizer alguma coisa interessante, de peso, mas na verdade não chega a tanto não. E sendo uma espécie de continuação, a gente pode dizer que isso aqui é completamente dispensável. Você pode ler só aquela primeira história e essa não precisa ler porque você não vai perder nada. Aliás, não precisa nem ter esse personagem, ou pelo menos ele não precisaria se chamar Lynn Gardner para fazer referência lá à primeira história. Porque tudo que a gente ficou sabendo dela, e a gente fica sabendo bastante coisa do passado dessa personagem, aqui quase não vale de nada. Há algumas coisinhas no subtexto que você até lembra, ah tá, ela está dizendo isso porque a gente sabe o que ela era antigamente. Mas se você só leu esse texto aqui, você não entende, passa batido e fica por isso mesmo. O que reforça que esse conto é um pouco descartável. Enfim, mesmo me divertindo um pouquinho, bastante, até dei uma boa risada em alguns momentos, porque acontece alguns absurdos ridículos, mas bons. Eu sou obrigado a dizer que realmente não vou lembrar desse texto daqui a um tempo não. Então, para Noturno, de Kazuo Ishiguro, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo que esse livro tenha algumas histórias leves, descompromissadas, ele ainda vale a pena ser lido. Esse livro do Kazuo Ishiguro é interessante sim, e é por isso que eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquiri-lo através da Amazon. Lembrando, se você faz a compra através desse link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda bastante o canal. Outra coisa também, semana que vem a gente vai fazer a última resenha aqui do livro. É um livro curto, apenas com 5 contos. E obviamente, daqui a uma quinzena, outro livro substituirá essa obra do autor japonês. E claro, também já fica a dica que segunda-feira tem resenha também da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, dessa vez com um texto de Herman Melville, Bartleby, o Escrevente. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia, enquanto esses vídeos não chegam. Eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!